Olá, estudantes da segunda série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Railda de Matemática. Na aula de hoje nós vamos ver sobre combinações simples. A Jéssica está aqui conosco, nossa intérprete, seja bem-vinda, ela vai nos ajudar. Então, qual o objetivo da aula de hoje? Aplicar o conceito de combinação simples na resolução de situações problemas. Vamos pensar um pouquinho juntos. Você sabe dizer em quais situações podemos aplicar a combinação? Nós já vimos aí, em alguns exercícios, em algumas aulas, algumas aplicabilidades, com combinação simples. Como há uma infinidade de possibilidades, a gente vai então hoje aprender mais uma. Então, dentro da combinação simples, está presente em várias situações, como nos jogos mais comuns de carta, nos jogos de loteria, na formação de diferentes agrupamentos. Então, combinação são todos os subconjuntos que podemos formar por uma quantidade de elementos de um conjunto maior. Então, a gente já viu alguns exemplos como que isso funciona, Como que eu aplico a combinação simples. Na aula de hoje, nós vamos ver que essa combinação se ressalta e que a ordem não é importante. Ou seja, o conjunto formado pelos elementos A, B e C é o mesmo independente da ordem desses elementos. Por exemplo, se eu formar BCA, os elementos são os mesmos. A ordem é que não importa. Então, em um agrupamento, quando a ordem é importante, não estamos tratando de combinação, mas sim de um arranjo, Lembra que a gente já estudou sobre isso? Sendo essa a principal diferença entre os dois tipos de agrupamento. Então, para que eu consiga fazer essa diferença entre combinação e arranjo, eu tenho que ver se essa ordem é importante. O exercício vai me falar sobre isso. Então, no caso aqui, A, B e C ou CBA, não importa. Então, em combinação simples, a ordem, não é importante. Então, para que a gente verifique aí novamente o nosso aprendizado com novos exercícios, eu vou lançar esse desafio aqui, esse exercício, eu vou ler, vou dar um tempo daí para que você transcreva no seu caderno e resolva utilizando a fórmula da combinação simples. Acompanhe comigo. Com um baralho de 52 cartas, quantos grupos de 3 cartas de espadas podem ser selecionados? Então, observe nesse exercício. Nós temos o total de cartas, que é 52, porém, ele tem aqui uma condição, 3 cartas de espadas. Então, lembre que dentro do baralho nós temos várias naipes. A espada é uma delas. Então, transcreva no seu caderno e a gente já retorna com a resolução completa.
esse exercício é um exercício clássico, né? Sobre as cartas, onde a gente envolve aí cálculo com combinação simples. Então vamos verificar como que ficou a resolução dele? Acompanhe comigo. Então no baralho, né, lembrando de 52 cartas, há 13 cartas, né, de cada naipe. No caso aqui nós estamos trabalhando com espadas. Então eu tenho 2, 3, 5, 7, até eu chegar no Q. Como a ordem, né, não importa, que é o que a gente está trabalhando com combinação, então, por exemplo, tirar as de espadas, valete de espadas e 6 de espadas é o mesmo que 6 de espadas, as de espadas e valete de espadas. Portanto, temos uma combinação de 13 cartas tomadas 3 a 3, porque cada naipe, né, são 13 cartas. Por isso que eu vou fazer essa combinação. Dentro do baralho nós temos 52. Mas como nós estamos trabalhando somente com 13, que é desta naipe, então nós vamos fazer o quê? Vamos pegar 13 e vai ser tomada 3 a 3. Lembrando que aqui eu já coloquei direto 10, porque eu faço essa diferença de N menos P, onde o meu N vale 13 e o meu P, que vão ser tomadas de 3 a 3, me dá 10. Sempre lembre que no cálculo eu vou ter que achar o fatorial que eu possa simplificar numerador e denominador. No caso aqui, eu vou com o princípio multiplicativo até o 10 fatorial. 13 vezes 12 vezes 11, onde eu tenho a possibilidade da simplificação do 10 fatorial sobre o 10 fatorial. E como eles são tomadas 3 a 3, o fatorial de 3, usando o princípio multiplicativo, 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Fazendo os cálculos, né, multiplicativos aqui, lembre sempre que é importante você fazer aí no seu caderno e depois você pode até fazer a conferência, né, usando a calculadora. Então, 1716 dividido por 6, eu chego num valor de 286. Isso significa o quê? Que podem ser selecionadas 286 cartas, né, dos grupos de 3 cartas de espadas. Então, lembrando que no conjunto eu tenho 52 cartas, porém são 4 naipes. Neste caso, nós usamos as espadas. Então, por isso que nós usamos somente 13 cartas. E elas foram tomadas 3 a 3. Como eu falei, né, falando no início da aula, é muito interessante e é muito em combinação simples a gente trabalhar com exercícios usando as cartas do baralho. Vamos aí carimbar aí o nosso aprendizado sobre combinação simples. Acompanhe comigo o segundo exercício. Uma urna contém 3 bolas vermelhas e 5 bolas azuis. De quantas maneiras diferentes podemos retirar 3 bolas de modo que não saiam somente bolas vermelhas? Novamente, ele está me colocando uma condição. Qual é a condição? Que não saiam somente bolas vermelhas. Então, você vai colocar aí no teu caderno, escrever o exercício, sublinhar essa condição que ele está me colocando, vai resolver e nós já retornamos aí com a resolução.
vamos fazer aí a resolução passo a passo. Acompanhe comigo. Então, nós temos que a ordem de retirada das bolas não interfere no resultado. Portanto, temos uma combinação. Vamos combinar 8 bolas, né? Porque são 3 vermelhas, 5 azuis. Um total, então, de 8 bolas tomadas 3 a 3. E retirar o número de combinações das 3 bolas vermelhas 3 a 3. Como que ficou 3 a 3? Porque como ele pede aqui, ó, de modo que não saiam somente bolas vermelhas. Então, eu tenho somente uma possibilidade de retirar bolas vermelhas, porque elas são em 3. Então, logo, quando eu combino 3 a 3, o meu resultado é 1. Porém, como eu tenho um total, né, de 8 bolas, 3 a 3, eu vou usar, então, a combinação, fazendo a diferença de 8 menos 3, chegando em 5. Aí, eu vou com o princípio multiplicativo, vou até o fatorial 5, consigo fazer essa simplificação, aonde eu tenho 336 dividido por 6, me dá um valor de 56. Porém, não terminou aí o meu cálculo, certo? Porque como ele me dá aquela condição no início, eu tenho que pegar este total de 8 tomadas 3 a 3, menos essa primeira aqui, ó, que eu só tenho uma possibilidade de retirar as bolas vermelhas, porque elas são 3, ó, 3 bolas vermelhas. Então, fazendo essa diferença aqui, 56 do total, menos a uma que são de 3 bolas vermelhas numa vez só, me dá um resultado de 55. Isso quer dizer o quê? Que o número de maneiras diferentes de retirar 3 bolas, de modo que não saiam somente bolas vermelhas, é 55. Então, observe que é um exercício muito interessante, porque faz com que você pense, né, naquela situação, que como que se eu retirar 3 bolas vermelhas de uma vez só, é uma única forma, né? Porque só existem 3 bolas vermelhas, certo? Então, sempre observe muito o que o enunciado está te perguntando, o que ele quer saber, o que ele quer que você resolva. Eu sempre recomendo que você sublinhe a pergunta do enunciado, certo? Então, vamos fazer mais um exercício para que a gente aí realmente carimbe aí o nosso aprendizado em combinação simples. Acompanhe comigo. O Conselho Desportivo de uma escola é formado de 2 professores e 3 alunos. Candidataram-se 5 professores e 30 alunos. De quantas maneiras diferentes esse conselho pode ser eleito? É uma situação até muito comum que a gente pode até ter vivenciado aí na nossa escola. Então lembre que eu tenho alunos e professores para esse conselho desportivo. Então eu vou ter que fazer separadamente para depois ver eles juntos. Então eu quero que você transcreva aí novamente no seu caderno esse exercício para que daí a gente venha com a resolução passo a passo e completa.
exercício nos pede um conselho desportivo onde tenha alunos e professores, aonde se candidataram. Vamos só rever um pouquinho, né? 2 professores e 3 alunos e candidataram-se 5 professores e 30 alunos. Então, nós vamos fazer essa resolução por partes, gente. E super importante que você anote aí no seu caderno. Se escolhemos os professores de X maneiras e os alunos de Y maneiras, pelo princípio fundamental da contagem, escolheremos os professores e os alunos. Ou seja, nós vamos multiplicar X vezes Y. Então, primeiro vamos fazer para a escolha dos professores. Lembrando que se candidataram 5 professores, mas vão ser 2 que vão estar dentro do conselho. Aí, então, nós vamos pegar, os 5 é o meu total de professores, vão ser tomados 2 a 2. Eu faço, então, essa diferença de N menos P, onde eu tenho 5 menos 2, que dá 3. Aí, usando, então, o princípio fundamental da contagem, eu vou chegar até o fatorial 3, que há a possibilidade aqui da simplificação. Então, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 2 vezes 1, que é o primeiro fatorial de 2. E 5 menos 2 é o 3 fatorial. Eu simplificando, né, fazendo o cálculo, 5 vezes 4, 20, 2 vezes 1, 2, porque esse aqui eu consigo simplificar. 20 dividido por 2 é 10. Então, neste caso, eu tenho 10 maneiras para os professores. Agora, a gente vai fazer em relação à escolha dos alunos. Mesma coisa, eu tenho um total de 30 alunos e, de acordo com o meu enunciado, eu vou ter 3 alunos dentro deste conselho desportivo. Então, vou fazer a mesma coisa que eu fiz para os professores, para os alunos. O total é 30, 30 menos 3, 27. Vou com o princípio multiplicativo até o 27, simplifico e desenvolvo o fatorial de 3, que a gente sabe que é 6. Fazendo os cálculos, 30 vezes 29 vezes 28 dividido por 6, eu chego num valor de 4.060. Ainda não cheguei no resultado final, porque eu tenho que, lembra lá no início, multiplicar x vezes y, onde x eram os professores, y os alunos. Eu cheguei no resultado de 10 para os professores e 4.060 para os alunos. Fazendo então a multiplicação, eu chego num valor de 40.600. Então, esse conselho, ele pode ser eleito de 40.600 maneiras diferentes. Muito interessante também esse exercício, porque nos faz a gente separar, né, tanto os professores quanto alunos, porém eles vão fazer parte do mesmo conselho. É até uma questão, um exercício que a gente pode aplicar aí na nossa escola, fazendo essas análises aí, usando combinação simples. Então, o que nós vimos na aula de hoje? Combinação simples. A ordem não importa, certo? Isso a gente já sabe. Cada subconjunto difere um do outro apenas pela natureza dos seus elementos. E nós usamos, então, a fórmula da combinação n fatorial sobre p fatorial, a diferença de n menos p. Lembrando que esse n é o total que eu tenho, sejam de professores, de alunos, de cartas, de opções de frutas. Então, eu posso, é o conjunto total. E depois o p, como que ele vem escrito para mim? Ah, de 2 em 2, de 4 em 4. Então, de acordo com o exercício, eu vou fazer essa aplicação de combinação simples. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima, gente!